Considera-se uma pessoa preocupada? Então o vídeo de hoje é para si, porque hoje venho falar precisamente sobre preocupação e o impacto que esse excesso de preocupação tem na sua saúde. Eu sei que já deve ter ouvido falar que preocupar-se não é muito bom, porque está a pré-ocupar-se, ou seja, está a ocupar-se antes da hora, ou que já deve ter ouvido falar em alguns estudos que têm vindo a mostrar que cerca de 90% ou mais de 90% das coisas com que nos preocupamos, na verdade, nunca chegam a acontecer. Mas não é disso que ele vem falar hoje. Hoje venho mostrar concretamente na prática quais são os órgãos que estão a ser desgastados, que estão a ser enfraquecidos com esse seu excesso de preocupação. Então, para a medicina chinesa, a cada órgão está associado uma emoção ou um sentimento. Se já costuma seguir os meus vídeos, já me deve ter ouvido falar nisso. Então, neste caso concreto que lhe venho trazer hoje, que é do excesso de preocupação, pode ser entendido também como excesso de stress, excesso de pensamento, aquele pensamento obsessivo, a pessoa que não consegue parar de pensar, está naquele loop, a pessoa que não consegue fechar o raciocínio, está sempre a pensar na mesma coisa, sempre a pensar na mesma coisa, vai para a cama e continua a pensar na mesma coisa, não consegue sair, está aprisionada naquilo. Essa situação vai enfraquecer a energia do baço. E quando falo aqui de baço, falo também de pâncreas, porque para a medicina chinesa, baço e pâncreas formam um único sistema energético. Então, ao longo deste vídeo, certamente vou falar muitas vezes de baço, mas sempre que eu falo de baço, eu na verdade quero dizer baço e pâncreas. E além do baço e do pâncreas, o estômago também acaba por ser implicado nesta situação, porque o estômago tem uma relação de parceria muito grande com o baço, tem funções muito interdependentes, então ele acaba por também apanhar por tabela. Então, se eu terminasse aqui o vídeo dizendo que a preocupação afeta estes órgãos digestivos, acredito que não seja propriamente muito novo para algumas pessoas, porque se já experienciou uma situação de grande preocupação, possivelmente já percebeu que isso interfere na sua digestão ou interfere, por exemplo, no seu apetite. Ou a pessoa tem muito apetite, ou até mais habitual, a pessoa perde o apetite. Parece que já não passa nada, né? Ou então é aquela tendência da pessoa querer comer alguma coisa doce. O que faz todo sentido, porque o baço e pâncreas estão associados ao sabor doce. Quando esse órgão enfraquece, nós temos a tendência de que apetece-nos comer doce, que é para compensar essa falta de energia. E um bocadinho de doce tonifica, dá energia ao baço. O problema é que normalmente não é só um bocadinho, né? Então, isso, lá está, tudo que é em excesso, né? Isto tem que ser arma, tem que haver aqui um equilíbrio. Então, se nós comemos muito doce, acabamos por ter o efeito exatamente oposto, que é enfraquece ainda mais o baço. E eu acredito que o baço seja um órgão que se calhar não lhe dá muita importância, porque assim fomos ensinados, porque para a medicina convencional o baço tem as suas funções, obviamente, mas não sendo um órgão vital, nós podemos viver sem o baço, não é? Não é assim um órgão de que se fala muito. Para a medicina chinesa, não negando, o baço continua a ter as mesmas funções que a medicina convencional atribui, mas tem outras funções super importantes que têm a ver com a nutrição de todos os outros órgãos. Porque, para a medicina chinesa, o baço representa a energia de centro. Ou seja, para que tudo no nosso corpo funcione bem em todos os outros órgãos, é importante que o nosso baço esteja forte, esteja energizado, esteja em equilíbrio. Tal como, por exemplo, nós vemos o nosso sistema solar. Os planetas giram todos numa determinada trajetória, cada um, o Sol, a Luz, os planetas, anda tudo lá, tudo direitinho, ali parece com inteligência, que eles não chocam uns contra os outros, não é? Porque há uma força de centro. O mesmo acontece no nosso corpo. Para que tudo funcione corretamente,
tem que existir um centro equilibrado. E esse centro corresponde à energia do baço. E que, metaforicamente, corresponde ao movimento terra. A medicina chinesa fala de 5 movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água, sendo que a terra é o que está no centro e permite todos os outros movimentos. Agora, abrindo só aqui um parênteses que não tem a ver com este vídeo, é só aqui um bocado de filosofia, mas é engraçado que nós percebemos que a terra é mãe natureza, não é? Aquilo que nos nutre. Nós sabemos isso, que nem que seja inconscientemente. E sempre que há momentos de desafio na nossa vida, nós tendemos a aproximar-nos mais da terra. Recordo-me que naquela crise que houve ali por volta de 2008, muitas pessoas que até não tinham a hortinha começaram a ter uma horta e começaram a querer semear e plantar os seus legumes e as suas coisinhas, não é? Aconteceu mesmo na pandemia, não é? Quem tinha um bocadinho de terra acabou por se dedicar à terra, ter mais contacto com a terra. E agora, no momento em que estou a gravar este vídeo, espero que agora, quando vir, que as coisas já estejam melhores, mas no momento que estou a gravar este vídeo, estamos em guerra, não é? Na Europa, os preços estão a subir e as pessoas estão a voltar a regressar à terra, a cultivar as suas coisas. Então é engraçado como isto, há aqui quase parece quase um mecanismo de regulação do universo, não é? A coisa corre mal, nós regressamos ao nosso centro, ao nosso porto de abrigo, ao nosso equilíbrio, quase como quando nós temos de casa, fazemos a nossa vida, depois alguma coisa corre mal, nós voltamos outra vez à casa dos pais, é quase isso, não é? Então, fechando aqui o parênteses, só para lhe mostrar também como o baço é importante também para o nosso corpo, porque eu falo sempre que nós temos 2 tipos de energia: a energia que nos é dada pelos nossos pais, que nos foi fornecida no momento da concepção, e depois temos a energia que nós vamos adquirindo com a alimentação que fazemos, o ar que respiramos, o tipo de estilo de vida que temos, não é? E quanto melhor for essa alimentação que é adquirida, menos necessidade temos de ir buscar à reserva. Então, se nós tivermos uma boa energia do baço, que está muito ligada à terra e à alimentação, nós conseguimos nutrir todos os órgãos do nosso corpo sem ter que ir buscar à reserva, porque quando o baço acaba por estar desenergizado, estar enfraquecido, nós vamos ter que ir buscar à reserva, e é isso que a gente quer evitar, porque quando nós temos um baço que está ok, tudo acaba por... temos sangue, temos energia em todos os outros órgãos, porque uma das funções, eu vou falar só uma das funções do baço, é a distribuição, o transporte e a assimilação, a transformação e assimilação dos alimentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu sei que nós aprendemos na escola que a digestão começa na boca, nós mastigamos, vai para o esófago, vai para o estômago e depois do estômago passa para o intestino delgado e aí é que se faz a separação, etc. Mas todo esse processo depende da energia do baço. Para a medicina chinesa é assim que a coisa acontece. Eu sei que a medicina convencional não sabe disso, eu sei que a maioria das pessoas não sabe disso, por isso é que trago aqui este vídeo, para lhe passar este conhecimento e para estar alerta acerca dos sinais que nos vão indicar que estamos com falta de energia de base e que nós não sabemos e deixamos a coisa andar, e quando vamos a descobrir, de repente na nossa vida parece que tudo de mal acontece e na verdade não foi assim de repente, as coisas foram se instalando, só que nós não sabíamos. Então, quando nós temos essa boa energia do baço, os alimentos são bem metabolizados, são bem assimilados, todos os órgãos são nutridos, todos os órgãos internos, todos os tecidos, todos os ossos, membros, tudo é nutrido, tudo funciona bem. Quando o baço está enfraquecido, começam os primeiros sinais. E os sinais normalmente são, como eu estava a dizer, sinais muito simples, que normalmente até ignoramos, mas que é o nós comermos, até nem comemos muito, mas sentimos a sensação de estarem fartados. Parece que ficamos assim muito cheios. Ou então formamos muitos gases com dificuldade em eliminar esses gases. Normalmente pessoas que não têm muita sede, porque lá está, o baço
tem a ver com o transporte, transformação de alimentos e da água também. Então, quando isso também não acontece com a água, o corpo deixa de ter a capacidade de assimilar, de metabolizar essa água e muitas vezes é quando as pessoas sentem-se mais inchadas, não é? Formam os tais edemas ou sentem que estão mais inchadas, sobretudo ao final do dia. Normalmente a pessoa começa também a ficar mais cansada. É uma pessoa que tende também a começar a acumular uns quilinhos assim discretamente e mais tarde pode chegar mesmo a questões de obesidade. A memória começa a ser fraca, a concentração começa a ser afetada, o foco, aquela clareza de pensamento, a pessoa até idealiza fazer muita coisa, mas depois não passa para a ação, fica só na intenção, mas não passa para a ação. Nas mulheres e nos homens podem acontecer problemas de fertilidade também, mas está-me a lembrar das mulheres muitas vezes até conseguem engravidar, mas depois não conseguem manter a gravidez, acabam por ter abortos, por ter descolamentos da placenta, não é? Uma situação que já falei aqui num vídeo há pouco tempo, de que tudo cai, não é? As petoses desde as pálpebras, o peito, órgãos, hemorroides, a flacidez, a falta de tónus muscular é muito frequente, não é? Tudo que tem a ver também com a deficiência de sangue, porque o baço colabora aqui na formação de sangue e energia. Se não chega lá o sangue e a energia, então automaticamente o nosso sangue é fraco, ou então em qualidade e ou em quantidade, não é? Uma coisa que acontece muitas vezes é as fezes serem moles. Então a pessoa até acha que o intestino está ok, está a funcionar bem, nada a dizer, mas não, porque as fezes não se conseguem moldar, elas desfazem-se. Muitas vezes têm restos alimentares, o que nos prova que os alimentos não estão a ser bem metabolizados, não estão a ser assimilados. Então, repare, mesmo que tenha uma alimentação muito cuidada, mesmo que consuma alimentos biológicos da época do ano em que está, do local em que vive, que suplemente, que coma superalimentos, que tenha todos os cuidados, mas se o seu corpo não está capaz de assimilar, de metabolizar esses alimentos, a mesma coisa com a água, que adianta forçar as pessoas a beber uma grande quantidade de água, se a pessoa tiver uma deficiência de base, a pessoa não vai conseguir metabolizar essa água. Portanto, aqui é muito importante percebermos que temos que nos conhecer e não vai funcionar para toda a gente. E isto são sinais de deficiência de base. O vaso também é responsável por manter o sangue dentro dos vasos. Então, quando nós temos derrames, quando nós sangramos, quer seja por nariz, quer seja pelas fezes, quer seja a nível vaginal, quer seja vômitos com sangue, quer seja pessoa que cria hematomas com facilidade, faz as nódoas negras, isto é um indicativo, pode ser um indicativo da deficiência de base. A nossa imunidade vai ficar afetada. Então, há tanta coisa que nos vai sinalizando, vai apertando aqui uma série de botões vermelhos a dizer: calma, que o teu baço está a precisar de ajuda e nós não conseguimos ver. E obviamente que há muita coisa, como lhe disse, que afeta o baço, mas hoje trouxe esta questão da preocupação, porque é uma coisa que não se vê, não é? Aquilo que, como eu costumo dizer, é um veneno que nós vamos consumindo em doses homeopáticas e achamos que não, ok, que não é bom, mas também não conseguimos ver a relação direta. Mas é isto que vai acontecendo. Primeiro, se calhar não acontece nada, mas depois vai começando estes pequenos sinais que nós não valorizamos, mesmo que vamos ao médico, ele não nos vai fazer grande coisa, quanto muito vai nos dar algum medicamento para acelerar a digestão, não é? Se dizemos que estamos infartados, ou dizer que não, vai nos dar qualquer coisa para acelerar, se dizemos que estamos com as fezes muito moles, vai nos dar alguma coisa para prender, para obstipar, etc. Não nos vai resolver o problema, e isto aqui por trás está uma grande deficiência de base. Então, como é que nós podemos reforçar a energia de baço? A acupuntura não chega. É super importante nestes casos fazer fitoterapia. É super importante nestes casos mudar hábitos alimentares e mudar hábitos de vida, porque sem isso nós não vamos conseguir reforçar a energia de baço. E esta energia é super importante para nós também estarmos mentalmente bem, mentalmente em equilíbrio, e para que realmente tudo o resto no nosso corpo também funcione bem. Porque eu falei aqui destes sinais mais óbvios do baço,
Mas se os outros órgãos não são nutridos verdadeiramente, depois vão aparecer outras doenças relacionadas com outros órgãos. Então, muito importante nós termos esta consciência, e nós estamos numa altura em que no nosso trabalho é tão mental, usamos tanto o pensamento, isto desgasta tanto a energia de base, não é? Quando estamos a estudar, quando estamos em exames, os miúdos que dedicam muitas horas ao estudo estão constantemente a desgastar a energia de base. Então, super importante esta noção que temos de nutrir bem o nosso base. Procura aí, tem outros vídeos a falar sobre se puser baço, ou tem um vídeo sobre nódulos e quistes, fala muito da alimentação para o baço. Tenho vários normalmente sobre a obesidade, porque o que acontece às pessoas é também muitas vezes o excesso de peso. Há sempre um desgaste da energia do baço quando a pessoa acaba por acumular peso. Então, em algum destes vídeos fala desses temas, certeza que eu falo aí sobre a alimentação, sobre umidade, que é o que desgasta muito a energia do baço, e também a questão de hoje, que é a preocupação. Então, como diz o ditado, deixe de se preocupar e comece a viver. Esta é a minha mensagem para hoje. Espero que tenha sido útil, espero que partilhe para outras pessoas, a quem quer bem e que caia com um baço bem forte. Se me está a ver no YouTube, não se esqueça de subscrever o canal para manter este canal durante muitos e longos anos. E se me está a ouvir no podcast, também compartilha, deixa a sua classificação e vemo-nos no próximo vídeo.